Boa noite. Eu acho que, em primeiro lugar, este relatório decorre de um erro grave, na minha opinião, que é um erro grave de política económica, que é a decisão do corte dos 4 mil milhões. Que depois aparece embrulhada na justificação da refundação, que não é refundação nenhuma, o Estado manterá as suas funções não muito distintas dos Estados modernos. Há uma decisão numa avaliação anterior da Troika, de proceder ao corte dos 4 mil milhões. E aqui é que está o primeiro grande erro. Porque a questão é a seguinte: nós não estamos numa situação económica em que cortes desta natureza na despesa se possam fazer para reduzir o déficit orçamental ou para resolver o nosso problema da dívida. Este é o erro básico fundamental deste exercício. Porquê? Porque nós não estamos numa situação normal. Portugal está hoje numa recessão profundíssima, muito maior do que aquela que era esperada quando se assinou o acordo original. Estamos numa crise de financiamento que se mantém e agudiza. Estamos com uma recessão na Europa que não era expectável quando foi assinado o Programa de Assistência Financeira e estamos com as expectativas dos agentes económicos em mínimos históricos. Isto significa o quê? Que a receita que se poderia pensar que ajudaria numa situação normal de crescimento económico a reduzir o déficit, que era aumentar os impostos ou reduzir a despesa para reduzir o déficit, na situação que nós estamos, só tenderá a agravar o problema que nós estamos confrontados. E a melhor prova disso é o que se passou em 2012. Em 2012, o Governo decidiu aumentar a dose da austeridade. Acho que leu mal os sinais da economia e o resultado dessa estratégia orçamental foi que os indicadores todos não se comportaram e piorou a situação. Para vos dar uma ideia, nós tivemos uma consolidação, uma tentativa de consolidação orçamental de cerca de 9 mil milhões de euros entre receita e despesa em 2012 e nós chegaremos ao final do ano, na melhor das hipóteses, e veremos os resultados que sairão dentro de dias, com uma consolidação orçamental que não terá chegado a 1.700 milhões. Por isso nós fizemos 9 mil milhões de austeridade para 1.700. Depois disto, com uma economia que se encontra muito mais destruída do que era suposto imaginar. Eu não sei se têm todos aqui presentes o número, mas na sexta avaliação do programa da Troika, prevê-se que o PIB em 2016 seja inferior ao PIB de 2010. A preços de 2010. Ao contrário do que era a estimativa inicial. Quando se assinou o programa, estimava-se que em 2016 a economia estivesse 4% acima do que era o valor de 2010. Por isso caíamos e recuperávamos. Neste momento, a estimativa é que em 2016 estejamos abaixo. Entretanto, a Europa abrandou, está neste momento em recessão, e perante este cenário, depois dos resultados conhecidos de 2012, em vez de nós pararmos, pensarmos, infletirmos a estratégia do nosso programa de ajustamento, qual é a decisão do Governo? Bem, vamos prosseguir em frente. E vamos prosseguir em frente com dois passos que, na minha opinião, conduzirão à derrocada ainda mais assinalável da nossa economia, que é a decisão do orçamento deste ano de 5.300 milhões de austeridade, à que se segue agora esta adicional ainda de 4 mil milhões de euros de corte da despesa. E nós perguntamos, bom, mas nós estamos a fazer este sacrifício todo, mas estamos a pôr as contas em ordem e estamos a resolver a dívida. Não estamos. É que não estamos. É que não só o déficit teve o comportamento que teve, e nós veremos as contas finais, os resultados finais. Ainda não está fechado, mas a desproporção, como lhe disse, são 9 mil de austeridade, provavelmente para 1.700 de consolidação orçamental, por isso 5,3 do PIB para 1 ponto de ajustamento. As dúvidas sobre o ano de 2013 são as que são, mas se calhar o ponto mais relevante é que a dívida está a aumentar. E por isso a nossa capacidade de pagar a dívida está a diminuir. Quando o programa original foi assinado, era suposto que a nossa dívida pública atingisse um pico de cerca de 115,3% do PIB, em 2013. Neste momento nós já temos o pico em 2014, que se atingirá em 2014, acima dos 124% do produto. E por isso esta estratégia não está de forma nenhuma a conduzir à resolução de nenhum destes problemas. E por isso o primeiro grande erro é o erro de base que origina este relatório, depois com muita demagogia política à volta, de refundação, essas palavras todas, mas que basicamente mais não era do que fazer, deixa lá tentar aqui arranjar um embrulho para uma opção política que, na minha opinião, é profundamente errada nas circunstâncias em que nós estamos e mais errada se vai demonstrar. Nós tivemos hoje as projeções do Banco de Portugal, que já apontam para que a recessão seja pelo menos o dobro este ano. E eu gostava só de dizer o seguinte, nós estamos em janeiro. Em janeiro. E por isso, em janeiro, o Banco de Portugal está a corrigir as projeções de novembro e já diz isto deve ser o dobro. E nós veremos. E por isso, o primeiro ponto que eu gostaria talvez de fazer neste debate sobre isto é não é possível fazer a aceitação de uma estratégia que, do ponto de vista económico, que nos derrotará em todos os indicadores. Todos os indicadores. Porquê? Porque não há capacidade, do ponto de vista do Governo, na minha opinião, de fazer uma leitura... uma coisa. Estando os credores, e a única coisa que eles pretendem é que nós paguemos o que nos foi emprestado, estando eles a acompanhar a execução do programa, todas as avaliações foram positivas. É normal. É normal?
É da avaliação positiva em avaliação positiva até à negativa final. É um bocadinho a situação que nós já vimos passar noutros países. Vejamos, nós não podemos ter a expectativa no nosso país que sejam outros de fora a dizer aquilo que é melhor para o nosso país. Não. Os credores vão esticar até à última corda. E quando rebentar, rebentou. Quem esticou a corda fomos nós que precisamos de nos pedir dinheiro. Sim, em primeira instância. Sim, nós e outros países. Nós poderíamos discutir isso com muita profundidade. Que liberdade é que nós temos agora para dizer também aos credores que é assim ou de outra forma? Não sei, é uma pergunta. Eu não ponho as questões nesses termos. A minha preocupação é se nós temos em Portugal ou não a capacidade, e aí estou muito de acordo com aquilo que foi aqui dito, de estabelecermos uma base de consenso sobre o que deve ser a nova trajetória de ajustamento da economia portuguesa. Porque pensar que depois de tudo o que aconteceu, da alteração das circunstâncias nacionais e internacionais, que o nosso programa de ajustamento se mantém, reforçando ainda por cima a dose daquilo que nos contribuiu para a dificuldade que temos hoje, é um disparate completo. É um erro completo. Profundíssimo, que nós vamos pagar caríssimo com destruição pura. Porque nós não estamos a destruir para construir nada. Eu gostava de deixar este ponto claro. Nós não estamos a reduzir sustentadamente déficit público nenhum. E se nós retirarmos deste ponto que eu falei que se poderá reduzir o déficit do ano passado, as medidas que o Tribunal Constitucional declarou e que o próprio Governo tinha dito que eram temporárias e que depois foram declaradas como não constitucionais, a consolidação é zero. E por isso nós perguntamos, estes sacrifícios todos para quê? Para quê, no fundo? Podemos dizer, mas estamos aqui a resolver o problema do déficit, já estamos aqui a fazer todos os sacrifícios e estamos a resolver o problema. Não estamos a resolver problema nenhum. E vamos agravar o problema. E este ano, com o programa que nós ainda não vimos, os seus efeitos económicos dos 5.300 milhões, olha, o que nós estamos aqui a discutir é, e depois deste, siga-se outro de 4.000. Bom, e eu não tenho a menor confiança neste caminho, ou melhor, tenho a fortíssima convicção de que isto nos vai conduzir ao pior dos cenários possíveis e o que eu julgo que era importante, e aqui, voltando a concordar com aquilo que aqui foi dito, era haver, e acho que há muitas condições no país para isso, um novo consenso nacional sobre a trajetória do ajustamento da economia portuguesa. E a trajetória do ajustamento implica olhar para aquilo que hoje é a nossa capacidade de crescer, de corrigir as contas, à luz do que é um novo cenário que mudou radicalmente. Agora, não ver essa mudança e querer continuar a insistir, e desculpa a expressão aqui um bocadinho simpática, batendo com a cabeça na parede, insistindo, duplicando e achar que isto vai dar certo, não vai. Eu não queria entrar aqui em nenhuma discussão sobre os partidos políticos, nem sobre o Partido, só gostava do Partido Socialista e não estou aqui em representação do Partido Socialista, nem queria fazer isso, um debate sobre isso. Eu só gostava de lembrar aqui o nosso colega de debate o seguinte: das 6 revisões do Programa de Assistência Económica e Financeira que foram feitas, em nenhuma o Partido Socialista foi chamado a contribuir. Nenhuma. Nenhuma. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. E por isso dizer que se quer um consenso político em Portugal, convém quem tem a responsabilidade de capitanear o processo político em Portugal entenda que isso deve ser feito. E em segundo lugar, nós não nos devemos furtar a nenhum consenso. Eu sou daqueles que defende que nós temos que ter o máximo de consenso sobre o processo de ajustamento. Agora digo-lhe que depois de tudo isto correr como corre, insistir na receita e querer que outros se juntem à receita sem a discutir, isso não contem é com nenhum cidadão de bom senso que tenha a cabeça no sítio para aderir de forma acrítica ao que é uma opção de 9.000, 5.300, 4.000 com uma economia inquieta como aquela que está.